Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a este Deus Pai de amor e bondade, eterno poder, único. Chama Ele o nome que você quiser. Porém, Ele é um Deus único, um Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Se você está conosco pela primeira vez, agradecemos. Muito obrigado. Não se esqueça de cadastrar e curtir, dar um like e assiste os outros trabalhos que nós temos. Nós temos mais 3 estudos. Hoje nós estamos gravando quem somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui. Nós temos vida, estudo Vida Além da Vida, que nós estudamos a obra de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Ele passou para nós o mundo espiritual. O nosso terceiro estudo é estudo do Evangelho no Lar. Nós estamos estudando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, porque eles verão a Deus. Nós já gravamos o número 35. Hoje, porém, nós estamos gravando quem somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que é que estamos fazendo aqui. Hoje nós vamos gravar a parte 5, que é o terceiro passo do 7 passos para renascer para uma vida melhor, que é Jesus. Você sabe o que é Jesus? Então vai ficar sabendo. Primeiramente, vamos orar. Elevar os nossos pensamentos ao plano superior, ao Senhor da vida, que criou os céus, a terra, o macro e o microcosmo. Senhor, dá-nos o pão nosso de cada dia, o pão no Espírito que refrigera a alma. Senhor, ensina-nos a compreender, a tolerar os nossos detratores, porque eles nos perseguem, nos caluniam. Tenta nos humilhar, Senhor, com seus preconceitos dogmáticos e religiosos. Sabe por que eles fazem isso, Senhor? Porque nós procuramos te servir, fazer a sua vontade, andar nos seus ensinamentos. Então nós não damos ouvido a eles. Por isso que ele nos persegue, nos calunia, tenta nos humilhar. Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nesta hora difícil, de prova de luz, segura na nossa mão, nos protege, mas protege eles também. Porque se o Senhor não nos proteger, em vão trabalha a nossa segurança. Com esta oração, nós pedimos a tua bênção para todos os nossos ouvintes, todo aquele que está nos assistindo, em qualquer lugar deste planeta Terra. Que Deus, nosso Pai de amor e bondade, que nosso Senhor Jesus Cristo adentra dentro do seu coração, dentro da sua casa, desta condução, desse instrumento que você está nos assistindo. E que a bênção, a luz, permaneça contigo, para todo sempre, eternamente. Que assim seja. E assim, damos por aberto o nosso estudo. Hoje nós vamos falar o que é Jesus. Mas antes disso, nós vamos entoar uma das nossas canções do nosso grupo. Nós temos a nossa música. Se você tem um grupo, se você quiser cantar as nossas músicas e quiser aprender, nós temos 23 músicas gravadas no YouTube. É só você entrar, Caminho do Amor, Francisco Pedro, Semente de Luz, Música. Você pode cantar as nossas músicas, pode gravar, só não pode vender. Você compreende?
É isso daí. Então vamos lá, que nós vamos cantar a música, o que é. Era 3 horas da tarde, quando Jesus expirou, toda a terra tremeu e o véu do tempo rasgou. Pai, tudo está consumado. Assim Jesus clamou. Acabou-se o tempo do sacrifício, o inferno eterno fechou. Acabou-se o tempo do sacrifício, o inferno eterno fechou. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Começou a nova era do Evangelho do amor. Não importa que eu seja um papa, ser apóstolo, oh pastor, a maior unção é ser humilde de Jesus, o Senhor. Não importa que eu seja o Papa, ser apóstolo, oh pastor, a maior unção é ser amigo de Jesus, o Senhor. Durante 40 dias, o Mestre manifestou com poder e grande glória, para o céu ele voltou. Mas Jesus venceu a morte para sempre. Mas Jesus venceu a morte para sempre. O medo acabou. O medo acabou. Deus seja eternamente louvado. Eu não falei o nome da música é A Nova Era. Obrigado. Antes de nós começarmos o nosso estudo, nós vamos falar do nosso projeto, porque nós não somos uma nova religião, nós não somos uma igreja, nós somos um grupo de pesquisa. Nós pesquisamos o estudo do Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos.
Aí você pode perguntar, se é ecumênico, por que na luz da doutrina dos espíritos? O espiritismo não é uma religião? Não é. A religião pode protestar, pode dizer que o espiritismo é uma nova religião, mas não é. Espiritismo é ciência, filosofia e religiosidade. O espiritismo, ele veio para dar cumprimento à obra, à missão de Jesus, a ensinar, a nos libertar por completo da lei do pecado e da morte. É isso que nós vamos falar no dia de hoje. Porém, meus irmãos, nós temos o seguinte, nós não temos a nossa casa, nós não temos a nossa sede, o lugar onde nós podemos nos reunir para estudar, para fazer aquele encontro ecumênico, porque o nosso sonho é que um dia nós fazemos um congresso onde vamos reunir sacerdotes, freiras, budismo, pai de santo, candomblé, da umbanda, pastores, pastoras, bispos, irmãos de outras religiões, para nós sentarmos e discutirmos o que fazer para ajudar a humanidade. O que está precisando para a humanidade, meu irmão, é paz e harmonia, união. Porque o que a igreja, o que o homem ainda não percebeu, que nós somos uma família. Nós somos todos filhos de Deus. Deus criou a religião e a política para ajudar. Só que eles fazem o contrário. Em vez de a religião e a política nos ajudar, eles tiram o que é nosso. A religião, em vez de unir, ela separa com seus preconceitos. Porque aonde o homem coloca a mãozinha dele, estraga tudo. Nosso estudo, você estuda aí que você vai perceber. Então, minha irmã, nós temos um sonho. Este é o nosso sonho. O comandante é Jesus. Ele sabe de todas as coisas. Dia 20 agora, vou fazer 81 anos. Talvez eu não tenha tempo de concluir essa obra, mas eu quero deixar o alicerce para que aquele que vier me substituir continue esta obra, mas do jeito que ela é. Não quero que transforme novamente em religião ou num centro espírita ou numa instituição do homem, dirigida pelo homem. A nossa direção é semelhante à Casa do Caminho. Casa do Caminho está no Atos dos Apóstolos. Nos primeiros capítulos lá de Atos dos Apóstolos, vai lá, estuda como é que era a Casa do Caminho. Se você quiser ler, tem o livro Paulo e Estevão, que também conta a história, ou estuda, ou assiste o filme do Nosso Lar. O melhor é você ler o livro. Como é que é governada as colônias espirituais. Lá não tem política, lá não tem eleição. É semelhante àquilo que Jesus fez, 12 apóstolos. Um comanda, mas ele não manda. É a votação dos 12. Então são 12 cabeças pensando e raciocinando. O nosso sonho é comprar um terreno, construir a nossa casa, fazer uma cozinha, onde nós podemos fazer marmiteca, alimentação para as pessoas carentes. Nós somos aqui do Jardim Novo Horizonte de Carapicuíba, São Paulo, Brasil. Aqui tem 2 comunidades, que nós chamamos de área livre. Existem muitas crianças, muitas famílias, muitos idosos necessitados de alimentação, de ajuda. Mãe solteira precisando de ajuda para fazer a roupinha, né? o enxoval para o bebezinho, da assistência espiritual para essa família. Nós fazíamos isso quando nós éramos diretor da casa que nós fundamos. Durante 8 anos de comando, nós conseguimos fazer essa assistência social. Mas quando entrou os novos presidentes, eles mudou a direção
Então a casa tornou-se um centro espírita, uma religião. Então nós queremos continuar a nossa obra, mas agora nós queremos comprar o nosso terreno, ter a nossa casa, formar o nosso grupo. E esse grupo, nós queremos que esteja católico, evangélico, pessoa não religiosa, todos unidos, vamos trabalhar juntos, vamos formar um grupo de social, de ajuda. Se você nos ajudar, nós conseguiremos. Se você quiser doar qualquer quantia que você quiser doar, você vai ter que entrar na USE de Carapicuíba, USE, União da Sociedade Espírita Centro-Oeste de Carapicuíba. Então você vai dizer que quer doar uma quantia para o grupo ecumênico do Caminho do Amor. Então eles vão dar o PIC para você, você então deposita no PIC em nosso nome. Se você quiser informação nossa, é só você procurar o diretor João Marcos. Nós vamos fazer uma plaquinha, porque até agora eu nem encontrei quem faz essa plaquinha para mim. Mas nós vamos fazer com o e-mail e o telefone. Mas se você quiser agora, é só você entrar, eles fornecem para você o PIC e o telefone para você conversar com ele. Doa para nós qualquer quantia. Você, irmão empresários, grupo de empresários que gosta de ajudar, nós precisamos de construir a nossa casa, comprar o nosso terreno. Agora, se você quiser dar o terreno, a casa para nós, é só você passar a documentação para a USE, que a USE passa para nós. Tá bom? Que Jesus abençoe. Hoje nós vamos falar, não de Deus, vamos falar do Filho de Deus. Meu irmão, porque é o seguinte, nosso estudo, nós chegamos a uma conclusão que nós mostramos, nós não inventamos esse estudo. É só você ver o nosso estudo e conferir na Bíblia, no Evangelho, no Novo Testamento. Na Bíblia tem dois primeiros casal. Primeiro casal da humanidade. Tem o primeiro casal que está no 6º dia da criação, no primeiro livro, na Gênesis da Bíblia. Deus criou o primeiro casal. A igreja não concordou, criou o segundo casal, que não é o primeiro. Fala que Adão e Eva é o primeiro casal, não é o segundo. Foi criado pela igreja. Deus enviou uma carta magna, os 10 mandamentos. Acredita, a igreja não aceitou os 10 mandamentos. Criou uma outra lei, a lei civil. Deus não desistiu. Deus enviou o seu filho unigênito. Primogênito. Não é unigênito, não, é primogênito. Eu falo unigênito porque a gente está acostumado, mas unigênito é a igreja que colocou, é distorção. Porque se Jesus é unigênito, nós somos filhos de quem? Nós somos filhos de Deus também. Somos filhos, não somos bastardos como a igreja prega, não. Porque bastardo é a igreja. Porque a igreja, a religião, é a planta que o Pai não plantou. E segundo profecia começou em João Batista, depois Jesus confirmou que essa planta que o Pai não plantou vai ser arrancada até a raiz e atirada ao fogo. Isso comprova no final do capítulo 22 de Apocalipse, se você ler. Mas tem que ler todo o capítulo, viu? Não vai que aquela não que Jesus veio, arrebatou a igreja e a igreja foi embora, não. Tem que continuar, ler até o final. Porque não é nada daquilo que os pastores pregam. Porque Jesus não veio e arrebatou a igreja, não. Isso é invenção da igreja. Não está escrito isso. Então nós já está sempre falando sobre isso. Então hoje nós vamos falar porque Jesus não desistiu. Aliás, Deus não desistiu. Enviou o seu primogênito, profetizou antes por Isaías que ele ia enviar o Messias, o Emanuel, a estrela da manhã. A estrela da manhã, a estrela da alva, aquela que dirige os viajou no deserto para nos dirigir. E ele veio. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Concernente ao capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, versículo 17.
Então disse Jesus, pensai vós que eu vim destruir a lei de Deus e os profetas? Não, eu não vim eu fazer isso. Eu vim corrigir. Corrigir o quê, meu irmão? O que está errado. Porque Deus, Pai Criador, não desiste de nós. Ele enviou o seu Filho para nos corrigir, para nos libertar da escravidão religiosa, da lei do pecado da morte que a igreja criou no segundo casal de Adão e Eva. E Jesus nos libertou. O que acontece? A igreja não aceitou. Primeiramente, ela perseguiu ele até crucificá-lo na cruz. Porque eles pregavam assim. Se nós matarmos o pastor, porque a igreja começou a esvaziar. Porque o povo deixou de seguir a igreja e seguia Jesus. Então eles disseram, nós temos que matar esse homem, ele vai acabar com a igreja. Porque assim que a igreja faz, quando tem uma dificuldade, ela destrói. Ela mata a vaca para matar o carrapato. Mas o evangelho, meu, é redivivo, é vivo. A igreja criou um outro Jesus. Meu irmão, hoje você vê um pastor pregando, ele fala o tempo todo que Jesus vai voltar, que ele espera, Jesus foi embora. Jesus foi embora, nós estamos no 3º milênio, ele não voltou até hoje, mas ele vai voltar. O que ele vai fazer quando ele vai voltar? Ele vai destruir, vai desfazer tudo o que ele pregou. Vai chutar o pau da barraca. Ele vai julgar, vai condenar. É isso que nós vamos fazer. Meus irmãos, estuda junto conosco. Jesus fala 3 vezes no Evangelho. Capítulo 1, capítulo 12. Jesus, em outro evangelho também. Estando Jesus pregando, então os fariseus, os religiosos da época, perguntou a eles, mestre, até quando o Senhor vai deixar nós em dúvida? O que vieste fazer? O Senhor veio condenar e julgar o mundo? Então Jesus lhe respondeu, não, eu não vim julgar nem condenar o mundo, mas eu vim salvar. Foi isso, eu vim salvar o mundo. Capítulo 3, quando conversando com Nicodemo, ele disse, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho primogênito, não para julgar o mundo nem condenar, mas para salvar o mundo. Capítulo 12, o Senhor Jesus fala novamente para o sacerdote, eu não vim julgar ninguém, não vim condenar ninguém, eu vim salvar. Agora a igreja prega que Jesus foi embora e que quando ele voltar, ele vai julgar os vivos e os mortos. Tem outra coisa, meu. A última profecia, o Senhor Jesus falou para os apóstolos, de hora em diante o mundo não mais me verá. O mundo. Foi aquilo que ele disse ao imperador romano diante da igreja. Quando o imperador romano perguntou, você é rei do judeu? Ele disse, para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo, mas o meu reino não é deste mundo. Isto é, do mundo religioso e do mundo da política, porque é um mundo de mentira, de engano, de trapaça, de enrolação. Você compreende? Agora, a igreja prega que Jesus vai vir e vai julgar os vivos e os mortos. Vai rebatar a meia dúzia de gato pingado. Aí eu costumo perguntar, mas qual a igreja que ele vai arrebatar? Porque nenhuma igreja se une com a outra. Se você é católico, passa para o protestante, você tem que batizar de novo. Se você é protestante, você é de uma igreja, passa para outra igreja. Se você é pentecostal, você passa para a congregação cristã no Brasil, você tem que batizar de novo. Eles não aceitam o batismo.
do neopentecostal. Se você passar para a adventista, você tem que batizar de novo. Se você passar para o testemunho de Jeová, você tem que batizar de novo. Esse é o valor que eles dão no batismo. Então, eles provam que o batismo não vale nada. É uma coisa deles. Você estava entendendo, meu? Então, meu irmão, a igreja, além de pregar que Jesus foi embora, só que esse é o Jesus da igreja. Que ele foi embora, mas que um dia vai voltar. Mas o Jesus verdadeiro, a última palestra, ele disse para os apóstolos: eu não vos deixarei órfãos. Tudo que vai acontecer, é chegado ao capítulo 16 do Evangelho de João. É chegada a hora que o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, ele será entregue na mão do pecadores. Quem foi que entregou Jesus para ser crucificado mesmo? Que Jesus chama os pecadores, os maldosos, os maus, aquele que está na sombra, a igreja. Não foi a igreja, não foi o sacerdote que acusou Jesus com mentira e com falsa testemunha, porque a igreja é assim. Se você prestar atenção, se você tirar o dogma, o preconceito radical da sua cabeça e analisar com raciocínio, você vai ver que a igreja, quando ela vai falar do espiritismo, tanto a evangélica como a católica, se eles vão falar contra o espiritismo, eles inventam mentira. Porque ninguém pode com a verdade a não ser com a verdade. Porque a igreja católica, se você estudar, desde que ela começou lá com Constantino, porque a igreja católica, nós temos aí na internet pregando que a igreja foi fundada há 2000 anos e que foi Jesus que fundou. Isso não é verdade. A única igreja que Jesus fundou é a Casa do Caminho, que não foi em Roma e nem em Jerusalém. Foi na praia do Mar da Galileia, na casa de Pedro. Que nós ensinamos hoje a fazer o evangelho no lar. Esse que nós estamos gravando aqui, nós fazemos no lar. Porque nós temos certeza, nós não achamos que isso vai acontecer, nós temos certeza, porque quem começou foi Jesus, esse foi Jesus. O Senhor Jesus disse para Simão Barjona: tu és Pedro, uma pedra que vai dar continuidade à minha casa. Quando Jesus não foi embora, ele voltou para o plano espiritual. Ele falou o tempo todo: o reino de Deus está entre vós, não está tão distante como a igreja prega, não. Ele está entre nós. Deus está dentro de nós. A vida é Deus. Deus é vida. Está em todos, é onipresente. Então, o que acontece? E a igreja, então, prega que Jesus é Deus. Você sabe por quê? Que a igreja, os evangélicos também pregam, testifica que Jesus é Deus. Por quê? Quem testifica que Jesus é Deus é a igreja católica. Porque a igreja católica, eles não pregam o evangelho. Eles pregam o catecismo, criado pelo Papa, escrito que é a liturgia da igreja católica. Meu irmão, nós não temos nada com isso. Você pode seguir o que você quiser, mas não queira dizer que você é o dono da verdade, porque não é. A Santíssima Trindade, que batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o segundo Deus que a igreja criou, foi criado no ano 240. Como é que Jesus ia mandar os discípulos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Se é para batizar em nome do Pai e do Espírito Santo, por que na Casa do Caminho, em Atos dos Apóstolos, os apóstolos batizavam em nome de Jesus, não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por quê? Eles estavam com Jesus, eles aprenderam com Jesus. E nós mostramos 3 vezes na Bíblia, nós já falamos que Jesus prova que ele não vai vir julgar.
que ele não veio para julgar ninguém, ele veio para nos libertar da igreja, da escravidão religiosa que a igreja criou, para desfazer a mentira da igreja. Você compreende mesmo? Então, hoje, você vai ver no capítulo 1 do batismo de João, vamos falar do batismo de João. O batismo que, no livro de João, capítulo 1 do batismo, no capítulo 12, e depois, lá em Lucas, quando na transfiguração do monte, aconteceu pela terceira vez essa passagem. Mas nós vamos falar do capítulo 12, quando as igrejas reuniu para achar um jeito de matar Jesus e matar Lázaro, porque ele é um testemunho ocular. Jesus é no capítulo 12, meu irmão, você que segue o catecismo da Igreja Católica, que não prega o Evangelho, prega o catecismo que o Papa... Quem foi que trouxe o Evangelho? O Papa ou Jesus? Jesus mandou nós pregar o Evangelho, não mandou pregar o catecismo. Agora, se você quiser seguir, é um problema seu, é livre-arbítrio. Agora, por que os evangélicos seguem? Nós não seguimos, segue vocês, os quatro, inferno eterno, Deus único, Satanás, a Santíssima Trindade é dogma da Igreja Católica, que está no catecismo. Você segue. Sabe por quê? Porque vocês, evangélicos protestantes, vocês saíram da igreja, mas a igreja não saiu de vocês. Se vocês realmente fossem cristãos, você não aceitaria pastor, o nome de pastor, porque pastor tem orgulho de ser chamado de pastor. O Senhor Jesus diz que o pastor homem é lobo vestido de ovelha. Será que você ainda não leu isso? Hein? Então vamos para o capítulo 12 do Evangelho de João, quando os sacerdotes, os líderes religiosos, tentam convencer Jesus que ele está errado, que ele tem que seguir Moisés. Jesus não fala em lugar nenhum 8 vezes. 8 vezes, bem. Se você leu, contar uma repetida, dá 9 vezes. Jesus testifica que ele não é Deus, ele é filho de Deus. Ele é o enviado, é o Messias. 9 vezes, no capítulo 12. Nos outros todos tem 5, 6, 7 vezes Jesus testificando que não é Deus. Lá no capítulo 6, Jesus fala 9 vezes que não é filho de Deus, que não é Deus, ele é o filho de Deus. Ele é o Messias. No capítulo 2, depois que Jesus testifica que não é Deus, que ele é filho de Deus, ouve-se uma voz do céu. Segundo João, pareceu um trovão. E a voz disse assim: eis aí o meu filho, a ele dá ouvido. Essa palavra é falada lá no batismo, é falada lá no Monte da Transfiguração do mesmo jeito. Eis aí o meu filho, dá ouvido a ele. Deus não disse: eis aí eu que estou aí, ouve o que eu estou falando. Jesus disse: esse é meu filho. Meu irmão, se você seguisse o Evangelho, se você, o Senhor Jesus diz, aquele que anda na verdade, prega a minha palavra, obedece a palavra. Presta atenção, meu. O Senhor Jesus, ele declara 2 vezes, capítulo 8, capítulo 1. Nunca ninguém viu Deus, nunca ninguém falou com ele. Será que Jesus não sabia disso? Se ele é Deus, será que ele não sabia disso? Porque se Jesus testifica 2 vezes para o sacerdote, que nunca ninguém viu Deus, nunca ninguém falou com ele. Se ele é Jesus, ele está mentindo. Jesus não mente, Jesus é verdadeiro mesmo. Como que ele fala que nunca ninguém viu Deus, se ele é Deus? Todo mundo está falando com ele, todo mundo falou com ele, todo mundo viu ele. Não é mentira, minha irmã. Mentira é você que prega, que está pregando a sua igreja. Tem católico, um sacerdote na igreja aí que fica falando que o único milagre
de Deus é o que é feito na Eucaristia. Meu irmão, não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Jesus não precisa da sua glória, não. Jesus é glorificado desde que a terra foi formada. Para que o que é que você ganha? Prega o seu amor, prega o seu evangelho. Para que pegar que Jesus foi embora e que vai voltar um dia? Porque pega minha, mas profecia que está nos evangelhos, que a igreja infiltrou, ela enxertou. Jesus não disse nada disso, foi a igreja que colocou. Pega a palavra de Jesus. Qual foi a última palavra que Jesus disse para Madalena? Ele falou lá no capítulo 16, que o sacrifício dele era necessário. Mas ele não deixaria nós órfãos, ele enviaria o Consolador para nos ajudar, para fazer lembrar, para dar continuidade à obra dele. Porque o Espiritismo não é uma nova religião. O Espiritismo confirma que a verdade é o Evangelho. A Igreja Católica pega que a verdade é a Eucaristia, é o Catecismo. O Catecismo quem escreveu foi o Papa. Por que vocês não pregam o Evangelho? O Senhor Jesus mandou pregar o Evangelho, não mandou pregar o Catecismo, não mandou pregar a religião. Jesus não pregou igreja nenhuma. Repara, mesmo, estuda. Você, meu irmão católico, estuda a sua igreja desde que começou até o século XVII, mais ou menos. Ela só matou, destruiu. Ela perseguiu. Deu mau exemplo. Não tem moral nenhuma para pregar moral. Os evangélicos protestantes, vai lá, entra aí na internet sobre a Islândia. Você conhece o país da Islândia? Islândia do Norte, Islândia do Sul. Você já viu falar desse país? Lê lá. Islândia do Norte e Islândia do Sul foi dividido o país. A metade é católica, a metade é protestante. Eles brigam, meu, com fuzil, de guerra civil, matam uns aos outros. Em nome de Deus, em nome de Jesus, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, usa a Trindade e se mata. O Espírito Santo não está com ele, eles não falam em língua, não profetizam. Será que o Espírito Santo não revela para ele que eles estão desobedecendo o 5º mandamento? Ainda hoje, a Irlanda hoje é dividida, ela entra mesmo na internet. Olha que você terminar de ouvir aí, veja o país da Irlândia do Norte, o país qual é a guerra civil que tem lá? Quem é que está guerreando lá? Os católicos e os protestantes. Este é o nosso, a revelação que foi dada a nós, meu irmão. Para nós pregar o Evangelho verdadeiro. Convidamos a você, sacerdote. Meu irmão, quando nós falamos da Igreja Católica, nós não estamos falando da igreja, não. Porque nós comparamos, por exemplo, nós estamos falando de duas. Por exemplo, a Irmã Dulce. A Irmã Dulce é santa, não é porque o Papa canonizou ela, não. Ela nasceu santa. Ela foi santa. Agora eu digo para você, a Irmã Dulce era o quê? Católica, apostólica romana. Era uma santa. E aquela que comandava o convento, aquela que perseguiu ela, que era o obsessor dela, que perseguiu ela o tempo todo, que por 3 vezes quis expulsar ela da igreja. Ela era católica também. O Papa que inventou, o Papa Gregório IX, que inventou o purgatório. Ele inventou a indulgência para arrecadar dinheiro para construir a Basílica de São Pedro. A indulgência transformou na Santa Inquisição, matou durante quase 6 séculos famílias inteiras queimadas no fogo com falso testemunho. A mesma coisa que fizeram com Jesus. Com falso testemunho, com mentira. Para construir a igreja que ele chama a Igreja Eterna. Cada tijolo é sentado feito a massa com sangue de inocente. Será que você não percebe isso?
Tá certo, meu, isso é passado. Mas não vamos se colocar. Então, o que nós convidamos é o seguinte, o passado não volta mais. Que tal agora, você, meu irmão pastor, você, meu irmão sacerdote católico, você que fica pregando, brigando aí, pregando que os milagres é só da Eucaristia, que só a Eucaristia é a salva. E quem, antes da Igreja Católica, esses milhões de anos, essas pessoas vão tudo para o inferno, só porque a Igreja Católica não existia ainda? Você evangélico protestante que só diz que quem é batizado vai para o céu, e os outros depois? O povo, hein? Os muçulmanos, os budistas, vocês é minoria, meu irmão. Isso não é maioria. Só vocês vão para o céu. Por quê? O que é que vocês fazem de melhor do que os outros? O que vocês fazem é guerra, faz separação. Então nós ensinamos, nós do grupo, ensinamos a pregar o evangelho verdadeiro, meu irmão. Sem competição. Sem medo, sem ameaça, sem terrorismo, sem preconceito. Meu irmão, a Eucaristia da Igreja Católica é santa, é milagrosa, mas a ceia, a Santa Ceia dos evangélicos protestantes, que é feita com pão e vinho também, a hóstia do evangélico protestante é um pedaço de pão e um copinho de vinho. No Espiritismo não tem ceia, mas a água fluidificada e o passe é tão santo como qualquer outro, mesmo o que cura. Não é a hóstia, não é a Santa Ceia, não é a Eucaristia, não é a mente. A mente é o Espírito. O Senhor Jesus disse, nós somos o que nós pensamos. O Senhor Jesus disse, os verdadeiros discípulos serão reconhecidos pela maneira de amar. Porque não adianta, que adianta você. Eu tenho certeza que os irmãos, aqueles que eram da Inquisição, aquele que condenava, que matava a família inteira queimada, eles confessavam, tomavam a Santa Ceia, tomavam a hóstia e achavam que estava salvo. Pastor, prepara-me na igreja, eu não falava, eu estive lá. Você vai na igreja evangélica, aquela irmã, aquele irmão que mais fala em língua, que mais profetiza e fala língua, revela as coisas, é o irmão mais briguento, mais fofoqueiro, é o irmão que mais dá mau testemunho. O irmão de bom testemunho, ele fica quietinho no canto, mal tem força para glorificar a Deus. Mas se você olhar nele, ele reflete luz. Portanto, tenha cuidado. Venha, conheça, venha conversar conosco. Você, irmão pastor, você, irmão católico. Vamos conversar. Vamos unir. Unidos nós venceremos. Separados seremos derrotados. Nós não convidamos você para você deixar a sua igreja não, a sua Eucaristia. Segue a sua liturgia. Mas não diz que ela é a única verdade, não. Porque a única verdade é o Evangelho. O Evangelho, Jesus diz, conhece a verdade que ela te liberta. Jesus não falou para conhecer o catecismo, não. Ou conhecer a doutrina da... Porque os protestantes, por isso que eles ficam mais no Velho Testamento que no Novo Testamento. Porque é a cabeça deles. Porque o preconceito, o Senhor Jesus diz, quem tem preconceito está nas trevas. Você, irmão católico, você, irmão evangélico, que tem preconceito, você está nas trevas ainda, você precisa se converter. Aceitar Jesus realmente. Tá? Não está escrito o que você faz. Você prega uma coisa e faz outra. Que Deus nos abençoe. Paz, luz e liberdade. Eu sou Francisco Pedro. Se você quiser comunicar comigo, conversar comigo, não doar. Para doar você tem que doar para use. No grupo ecumênico do Caminho do Amor. Mas se você quiser comunicar comigo, é Caminho do Amor Francisco Pedro, Semente de Luz. Estou no YouTube, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.